Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Base Forte Podcast. Esse podcast que nasceu, né, para te incentivar e te inspirar a levar uma vida acima da média, a viver melhor, a dar jeito nos teus treinos, na tua alimentação e tentar viver com mais saúde, né? Esse é o propósito do podcast. E mais uma vez eu estou aqui com o meu amigo Dr. Sandro. Tudo bem, Dr. Sandro? E aí, Rodrigo, tudo bom? Hoje, então, a gente vai ter um episódio inspirador, eu digo assim, né? A gente sempre procura trazer pessoas aí que nos inspiram, que nos dão um bom exemplo e também para aquelas pessoas que ouvirem esse conteúdo, que forem compartilhar com outras pessoas, que também sejam inspiradas aí por essa pessoa que a gente trouxe hoje para conversar aqui. E assim, Sandro, como da vez que a gente trouxe a nossa multicampeã Marley Willers, né? Bom. O nosso filtro nos levou até o Henrique, né? O Henrique, em primeiro lugar, advogado, tributarista, pai de família, Maria, assim, o cara tem uma rotina, todo mundo vai ouvir o episódio e vai pensar assim, não, o cara é montanhista e pronto, né? Não, ele vive num outro planeta, né? Porque acorda às 4 da manhã, vai treinar, se prepara, né? Tem um negócio dele, enfim. Cara, esse é o melhor exemplo talvez que a gente tenha trazido até hoje de que viver acima da média tem um custo, né? Viver acima da média, para te viver acima da média, tu precisa fazer algumas coisas que vão doer na carne, né? Algumas coisas que vão custar, vão ser sacrificantes. Não tem como fugir. E o Henrique vai se apresentar, né? E vai contar um pouquinho para nós, um pouquinho assim da rotina dele, dessa rotina de como viver acima da média. E aí depois eu vou te fazer a pergunta que a gente combinou no... Seja bem-vindo, Henrique. Bom, muito obrigado pelo convite. Inicialmente, queria dizer da minha satisfação estar aqui, principalmente porque é um podcast que tem um objetivo muito claro, né? Que é passar uma mensagem da importância do esporte, da alimentação adequada, até como forma preventiva aí, de doenças futuras. Enfim, então é um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. Legal. Bom, meu nome é Luiz Henrique, né? Eu sou advogado, sou tributarista, sou empresário e um amante aí da prática esportiva e, acima de tudo, de desafios extremos, eu diria. Evidentemente que essa vontade despertou com desafios um pouco menores e, à medida que o tempo foi passando, esses desafios foram crescendo e hoje eles incorporaram a minha vida, que eu acho que, à medida que eu vou superando eles, eu vou trazendo bagagem para poder replicar essa resiliência e essa dedicação aí que o esporte exige com a minha família, com o meu trabalho e com outros obstáculos que vão aparecendo no dia a dia. Eu espero mesmo poder contribuir com as pessoas que estão ouvindo, contar um pouquinho da minha história, como tudo começou e, para quem sabe, aí, estimular as pessoas também que possam fazer seus esportes, para que possam levar uma vida um pouquinho diferente. Tu usa muito a expressão acima da média, né? Eu acho uma expressão muito adequada, principalmente levando em consideração aí, a média da saúde nacional aí das pessoas, né? Sedentárias e tal. Então, acho que realmente é muito importante e é por isso que eu estou aqui, para tentar contagiar alguém aí, ver se contagiar uma pessoa já me dou por satisfeito. Maravilha. Para quem está chegando e está nos ouvindo, saiba que o Henrique traçou um projeto bem audacioso, que é escalar as 7 montanhas mais altas e mais, né, entre parênteses, mortais do mundo. É isso, né, Henrique? E esse projeto, a gente vai começar perguntando para ele assim, Henrique, ele vai contar toda a história, enfim, só que a primeira pergunta é a seguinte: teve algum momento na escalada de alguma dessas montanhas que tu pensou assim, cara, não vai dar, ou que tu viu uma cena assim que te assustou, que te assombrou, mesmo com todo o teu treinamento, mesmo com toda a tua alimentação, tua organização, enfim, tu chega preparado para o negócio, mas teve algum momento que tu bateu lá e falou assim, cara, não sei se vai dar, enfim, explica um pouquinho para nós isso daí. Teve. Depois eu volto a tocar o assunto explicar o projeto. Acho que é importante delimitar bem como ele funciona, né? Mas, para começar citando esse caso, teve um relato muito específico que aconteceu comigo em 2023, janeiro de 2023. Eu estava escalando a Aconcagua, que é a maior montanha do mundo fora dos Himalaias, né? É a maior montanha da América do Sul. E nós pegamos uma temporada que foi a temporada mais fria das últimas 2 décadas, né? Então, foi uma temporada de muitas nevascas e muito frio. E nós tinham passado de 6.000 metros, estávamos no acampamento 3 já, e
indo em direção ao cume, numa madrugada gélida, assim, e vimos um grupo, e eu estava muito cansado. E ali eu tinha feito uma preparação física que depois eu consegui perceber que não tinha sido ideal para aquele tipo de montanha. Aprendi muito com aquilo, né? Me preocupei muito com treino de força, deixei de lado alguns outros detalhes. E quando a gente estava faltando, sei lá, 4, 5, 6 horas de escalada ainda, eu vi um grupo de russos descendo, desesperados, assim, porque 3 pessoas haviam congelado as extremidades, né, os dedos e o nariz, e já estava bem preto, assim, as extremidades, né, e estavam descendo rapidamente. E aquilo ali, somado à minha energia praticamente zero daquele momento, me fez pensar em desistir. Talvez tenha sido a única vez assim que eu realmente pensei em desistir. Mas é a importância de andar com pessoas preparadas e, acima de tudo, líderes natos, né? Eu tenho um grande amigo meu, Henrique Frank, da Versus Eu Mesmo, que me ajudou muito nesse processo. Nós paramos por alguns segundos, assim, porque o frio era cortante, e com algumas palavras ele me encheu de energia novamente para que a gente, então, seguisse em direção ao cume, para que aquele medo que eu tive momentaneamente fosse afastado. Muitas vezes o medo cega, né? O medo faz tu esquecer algumas coisas, tira o teu foco. E ele, com uma conversa franca, me relembrou o quanto eu havia me preparado, me deixou à vontade de novo, e aí a gente tocou em direção ao cume. Então, muitas pessoas pensam que o montanhismo é um esporte solitário, que tu vence sozinho. Muitas vezes o é, de fato, mas é muito importante que, quando tu estejas acompanhado, tu estejas bem acompanhado, porque, sem dúvida nenhuma, com um trabalho em equipe, fica mais fácil de individualmente a gente chegar onde a gente quer. E aproveitando o ensejo, Henrique, e aí, depois dessa cena, tu conseguiu prosseguir com as palavras dele? Como é que foi o decorrer dessa escalada? Consegui, a gente conversou bastante, ele me lembrou de tudo que eu tinha me preparado, mostrou que a gente estava próximo, 200, 300 metros, que nessa pode parecer 200, 300 metros, aqui embaixo é uma coisa, quando tu está numa inclinação muito alta, a quase 7.000 metros de altitude, com pouco oxigênio, menos 30 de temperatura, isso fica muito duro para se fazer. E aí ele conversou comigo, ele me conhece muito bem já, falou um pouco da Sofia também, isso com certeza balançou bastante, fez eu retomar o foco, e passinho atrás de passinho a gente chegou lá. Devemos ter levado, sei lá, 3 ou 4 horas para fazer esse percurso. Caramba, 4 horas para fazer 200 metros. Por aí. E devagarinho a gente chegou, mas foi um momento muito importante para mim, porque naquele trecho, assim, eu descobri que, na verdade, antes de desistir, a gente tem muitos caminhos antes de desistir, né? E esses são os ensinamentos que a montanha me passa. Sempre antes de desistir, a gente tem outras opções. Muitas vezes é parar, respirar um pouco. Muitas vezes é diminuir o ritmo, diminuir teu pace, diminuir tua passada. Muitas vezes é dar um passo, respirar bastante, dar o outro passo. Muito embora eu não tenha feito no tempo que eu quisesse fazer, aquilo não era uma corrida, né? Meu objetivo era finalizar, e graças à ajuda dele eu consegui finalizar. Acho que foi uma lição que eu trago muito para cá também, para o meu dia a dia, para minha rotina, né? Eu acho que foi um aprendizado muito importante. Que legal, cara. Legal, Henrique. Poxa, e aí vamos voltar um pouquinho, né? Até para a gente entender como que tu chegou na montanha, né? Como que foi esse passo. E o cara é advogado tributarista, né? Não é nenhuma área tão fácil assim de lidar, né? Com números, com imposto e com essas coisas. Ainda mais no Brasil, né? A gente imagina o advogado, o cara que ele no escritório, né? Ar-condicionado, vai lá com seu carro, vai pro tribunal, né? Lendo todo dia, aquela coisa toda, né? E aí, como que surgiu assim o Henrique montanhista, o Henrique começou a curtir essa ideia aí de começar um projeto audacioso aí, né, de escalar 7 montanhas mais altas do mundo? Ótima pergunta. Essa pessoa reside em mim também, tá? O advogado. O advogado, ele tá ali. que lê bastante e tal, reside também em mim. Mas vamos lá, vamos começar do início então, né? Eu sempre gostei muito de leitura, sempre fui uma pessoa que leu muito, e na minha adolescência eu lia bastante também. E na minha adolescência, estamos falando aí em 95, 96, 97.
a gente não tinha a facilidade para comprar livro como a gente tem hoje. Eu morava numa cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, muito pequena. Então, eu recebia livros do meu tio, que morava em Porto Alegre, me levava livros 1, 2 vezes por ano. E, numa dessas remessas de livro, ele me levou alguns livros de aventura. E ali eu comecei a ler livros de Amir Klink, que fez uma travessia ao redor do mundo num caiaque. E num desses livros eu li o livro chamado No Ar Rarefeito, que é um livro do Jon Krakauer, que ele relata ali uma tragédia que aconteceu no Everest na década de 90. Uma das maiores tragédias que aconteceu no Everest na década de 90. E, evidentemente, que era um livro pesado, porque falava na morte de muitas pessoas, né? Mas era um livro também que mostrava a superação das pessoas que conseguiram escalar o Everest naquela temporada tão difícil, que foi uma das temporadas mais difíceis do Everest, pela questão do clima e tal, né? E aquilo me marcou muito na minha adolescência. Foi nesse livro que eu tive o primeiro contato com a expressão Sete Cumes, que esse é um projeto que já existe desde 89, foi criado, digamos assim, por um americano chamado Richard Bass. Então, em 1989, ele criou um circuito de montanhismo que consistia em escalar a maior montanha de cada continente. Então, na verdade, é uma volta ao mundo através das montanhas. E ele dividiu a América em América do Sul, América do Norte, e aí Ásia, África, Oceania, todos os outros continentes, a maior montanha de cada continente. Então, foi nesse livro que eu tive o primeiro contato com a expressão Sete Cumes. Aí eu li o livro, depois reli o livro de novo. E ali é meio estranho, mas ali eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia fazer esse projeto. Eu morava numa cidade de Terra Vermelha, no interior do estado do Rio Grande do Sul, que nem montanha tinha. Que cidade que era que tu morava? Giruá. Giruá. Cidade chamada Giruá, nas Missões. Uhum. E, poxa, eu nem comentava com ninguém quando eu falava isso. As pessoas, mas que montanha? Como assim? Alta montanha? A gente nem tem montanha aqui na volta, nem no Brasil a gente tem montanhas pequenas, que dirá aqui, né? Enfim, mas eu tinha isso muito arraizado em mim, que um dia eu ia começar a escalar altas montanhas e que um dia eu ia conseguir executar esse projeto. Eu arquivei isso, evidentemente, na minha vida, vivi normalmente, até que, na minha adolescência, eu vim morar em Porto Alegre, comecei a fazer minha faculdade, depois fiz minha faculdade, comecei a trabalhar. À medida que eu comecei a ganhar um pouquinho de grana, eu comecei a investir na minha capacitação. Então, eu fui para a Bolívia em 2015, aí fiz um curso, tive umas experiências na Bolívia em 2015, aí depois voltei para o Brasil, continuei trabalhando, fiz minhas coisas, até que em 2015 eu tinha ido numa montanha e tinha me chamado muita atenção porque eu achei ela linda, uma montanha que era uma estação de esqui na Bolívia, e aquilo ficou muito gravado na minha cabeça. Aí depois eu fiz faculdade, outras coisas, e aí em 2021 eu voltei para essa montanha, a mesma montanha que eu tinha ido em 2015. E na mesma época do ano, em julho. Quando eu cheguei lá, a montanha estava completamente diferente. Então, toda aquela imagem que eu tinha na minha cabeça tinha sido resetada, porque eu cheguei na mesma época do ano, 7 anos depois, 6 anos depois, e a montanha tinha muito menos gelo na montanha, né? O gelo já tinha derretido, então era uma montanha que tinha só praticamente o cume ali, com um pouco de gelo, o resto era um cascalho, assim. Então, ela tinha ficado um pouco mais feia, digamos assim. Algumas comunidades haviam se instalado de forma irregular ali, tinha mais lixo, mais sujeira. E aquilo me chocou bastante, né? E talvez imbuído pela questão romântica da paternidade, eu fiquei pensando, cara, se um dia eu levar a Sofia para fazer escaladas, trekking comigo, conhecer o mundo com os próprios olhos, e vou ter falado tão bem dessas paisagens para ela, e ela vai chegar na prática, e pode ser que não seja tão bonito assim, porque a gente está indiretamente ou diretamente, depende da visão que tu quer, destruindo tudo isso, né? Então, com essa análise que nasceu o projeto. Eu descobri uma forma de potencializar e deixar de ser um sonho um pouco individual, de fazer os 7 cumes, para trazer uma mensagem de cuidado, de preservação, não só em prol da Sofia, mas a Sofia, na verdade, representa toda uma geração que está vindo, né? Então, aproveitar os momentos em que eu teria para falar sobre o projeto, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância que a gente tem que dar para o nosso habitat aqui, né? E principalmente para as montanhas, nesse caso específico. Então, na volta dessa escalada na Bolívia, eu voltei para minha cidade e decidi que eu ia fazer o projeto, e aí batizei o projeto de 7 cumes para a Sofia, evidentemente
porque Sofia é o nome da minha filha, mas também para simbolizar toda uma geração que está vindo aí, a importância que a gente tem que ter de mudar alguns hábitos, né? Que se não for para o nosso, que seja pelos nossos filhos, né? E Henrique, a partir daí, a partir do batismo do projeto, primeiro na tua alma, né? Primeiro tu que vem lá da adolescência, não é um negócio que aconteceu do nada, né? Já era bem pensado isso. Tanto que te acompanhou pela graduação, acompanhou pelo início da vida profissional, enfim. A partir do batismo desse projeto, quais foram as mudanças que ocorreram na tua vida? Foram várias, na verdade, né? Eu acho que tudo deslanchou de forma muito mais rápida do que eu imaginava. Não sei se porque o fato de o projeto estar indo bem me deixou uma pessoa mais autoconfiante também. Isso reverberou aí em todas as outras esferas da minha vida, na minha empresa, no escritório, no relacionamento com a minha família. Eu acho que quando a gente dedica muito tempo e muita vontade em algum projeto, com algum propósito, e isso começa a dar certo, acho que a gente se sente muito forte. E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, diretamente eu posso te responder isso, sem contar na questão de... os desafios são muito grandes, né? É a maior montanha de cada continente, né? Então, a gente literalmente sobe gigantes aí, né? E à medida que a gente vai vencendo esses desafios, que a gente vai se sentindo mais capaz, mais forte, a gente consegue replicar isso no nosso dia a dia. Então, pequenos empecilhos que acontecem no trabalho ou pequenos problemas que a gente tem dentro da nossa família, a gente, de fato, percebe que são pequenos problemas, que são pequenos empecilhos e que são facilmente superados, desde que a gente dedique o tempo necessário para superá-los, né? Então, eu acho que esse meu raciocínio, eu consegui ficar muito mais calculista em relação a isso, parar de reclamar por coisa pouca, assim. Então, na verdade, eu consigo te enumerar várias coisas positivas que esse contato com a natureza inóspita, assim, e que a realização do projeto está me trazendo. Pô, cara, sensacional. E na tua rotina, hein? Assim, prática, rotina prática, né? Eu suponho que tu tem que treinar muitas horas por dia, tu tem que ter uma saúde, né? Uma força física, uma resistência muito acima da média. E eu, como preparador físico, Sandro como médico, a gente sabe que para chegar nesse nível tem que ter uma organização, tem que ter como que é a tua rotina prática do dia a dia, assim, tipo assim, porque todo mundo tem algum sonho, né? A maioria das pessoas que nos ouvem tem um sonho que é ficar magra, quer ser magra, quer deixar de, enfim, melhorar um pouquinho, ou beber um pouquinho menos, fumar menos, enfim, esse é o nosso público aqui. E é um motivo nobre também, porque isso escraviza muitas pessoas ao redor do mundo e, né, leva as pessoas a uma falência física. E na tua rotina prática do dia a dia, como tu fez, quais foram as medidas que tu tomou para conseguir escalar a tua primeira montanha? E daí tu já emenda assim, qual foi a primeira montanha que tu escalou, né? Tá. A primeira montanha do projeto ou da projeto. vida? Do projeto. É. Ótimo. Eu acho assim, sem dúvida nenhuma, é uma rotina bem desgastante, tá? Principalmente porque eu sou pai de uma menina de 4 anos e quero ser um pai presente, nunca abrir mão disso, né? Ser um pai muito presente, então isso me toma tempo, minha atividade profissional me toma bastante tempo e eu preciso treinar bastante também. Então, a primeira coisa é uma organização bem rígida, assim, né? Eu não abro mão disso, eu tenho minha rotina muito organizada, muito planejada, só que tudo fica mais fácil, pelo menos para mim, e quem sabe isso seja o gatilho que as pessoas deveriam buscar, é um propósito forte para se propor a fazer isso que é tão difícil, de acordar cedo, ou às vezes de caminhar 30 minutos para uma pessoa que é sedentária, né? O início sempre é muito desgastante, é muito doloroso. Sair da zona de conforto sempre é muito doloroso, mas não existe resultado sem sair da zona de conforto. Então, quando a gente começa a entender isso, que essas mudanças elas cobram um preço, mas que esse preço ele vai diminuindo ao longo do percurso, porque a gente vai se acostumando com aquilo e aquilo passa a ser a gente, né? O novo Henrique, o novo João, o novo Pedro. Eu acho que tudo fica mais fácil. E eu sempre treinei, sempre gostei de atividade física. Eu acho que a atividade física é extremamente importante para todo mundo, mas para mim, em especial, para me manter tranquilo, calmo, com a ideia no lugar, enfim,
Eu acho que me tranquiliza muito a atividade física. Esses dias eu vi no teu Instagram aí que tu postou saindo para 3 horinhas de resistência. Tu saiu para dar uma corridinha de 3 horas. Não, foi um pedal aquele dia. Pedal de 3 horas. Foi um pedal. E ali eu consigo pensar muito, eu consigo me conectar comigo mesmo, né? Porque, querendo ou não, tu ficar 3, 4 horas fazendo alguma atividade física, é tu contigo mesmo e tu te força a pensar. Então, naquele momento ali, na natação acontece muito isso, tu fica só contando tijolo ali, né? As lajotas em fundo da piscina. A natação é muito mental. Então, é muito mental. Eu uso para resolver problema, eu uso para pensar, para ter ideias, para ter insights do meu trabalho, para ter pensar uma brincadeira nova com a Sofia, porque o dia a dia é muito corrido, né? Então, o esporte, para mim, é uma maneira de conectar, acima de tudo, comigo mesmo, né? Que essa rotina tão louca não permite. Então, quando eu estou lá sozinho, fazendo minhas atividades, eu consigo me conectar muito comigo mesmo. Então, acho que a virada de chave, para mim, foi essa. Eu sempre gostei de esporte, como eu estava falando, mas passar a fazer volumes muito grandes de treinamentos sempre foi muito mais fácil para mim, porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu sabia o que eu ia precisar oferecer em contraprestação para poder chegar lá. Então, para mim, não é nem um pouco custoso ter que fazer 3 horas de bike ou passar 1h30 contando lajota na piscina, nadando, porque eu sei aonde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso fazer para chegar lá. É o propósito, né? É sensacional, Henrique, porque assim, eu acredito muito na intuição humana, né? Ninguém foi lá na tua adolescência e te doutrinou a escalar montanha. Tinha alguma coisa na tua intuição ali, né, no teu ser, que é metafísico, que não é físico, que estava soprando, a tua intuição estava falando, cara, quem sabe dá mais uma atenção nesse livro, lê mais uma vez esse livro, né? Começa a pesquisar sobre... Tu podia pesquisar sobre qualquer coisa, tu poderia estar num barco hoje fazendo igual a Mick Link fez, né? Dar a volta ao mundo, mas tu resolveu... Eu acredito muito na intuição humana, só que a humanidade ouve cada vez menos a intuição e quer cada vez mais provas de que aquele é o caminho certo, E a nossa intuição, ela tem um poder magnífico, só que tem vários filtros que vão tolhindo a nossa intuição. E o principal é o medo, né? Ou a dúvida, né? Por exemplo, eu vou escalar um dia a maior montanha do mundo. E daí a primeira pergunta se tu for um ser humano normal, a primeira pergunta que vai acontecer é: será que eu consigo? Mas tanta gente morre, e aí então começa a dúvida e o medo fazer parte da nossa vida. E no treinamento é o oposto. Quando tu está pedalando, tu não tem tempo para ficar sentindo medo, tu não tem tempo para ficar duvidando, tu tem que ir ali executar. Então, todos esses filtros que fazem a nossa intuição aflorar, eles baixam, eles começam a baixar. E aí a nossa intuição começa, e aí a gente começa a ter mais performance no treino, a gente começa a acreditar mais no projeto. Talvez um projeto que ia ser mais simples começa a se tornar mais audacioso, porque eu acho que o treinamento ele é o momento que a gente está executando. E aí a nossa intuição vem à flor da pele, né? E eu achei legal aquilo que tu estava falando antes também, que horas tu acorda mais ou menos para treinar, assim? Depende muito do momento que eu tô, né? Do ciclo de treinamentos e tal. Normalmente não acordo tão cedo, tá? 5h30, 6, depende do dia, depende do treino. Não é tão cedo. Não. É cedo, mas não é tão cedo. Teve momentos que eu acordei mais cedo. Agora, nessa fase da minha vida, eu estou acordando mais ou menos nesse horário. Se porventura ali na frente eu tive a minha agenda profissional pesar um pouco e eu tiver eu acordo um pouco mais cedo, durmo um pouco mais cedo. Entendi. E cavoco o espaço, né? Entendi. Porque, evidentemente, eu não posso abrir mão do meu trabalho também, né? Eu não costumo trabalhar depois das 17h30, 18h, porque é o momento que eu gosto de ficar com a minha filha. Disso também eu não abro mão, então eu vou puxando pro antes no dia. Quanto mais cedo, melhor matar os meus treinos. Né? E tu acha que se tu não tivesse posto esse projeto dos 7 cumes, tu teria essa performance física hoje? Acordaria mais cedo ou acordaria e tomaria café? Eu continuaria treinando, porque eu amo fazer exercícios, porque é importante para a minha vida, para o meu desempenho profissional, familiar, mas não com tanta fome, não com tanta vontade. Por isso que eu falo da importância do propósito. Né? Exato. Ter um propósito bem definido, a gente tem um cronograma das escaladas, que desde o primeiro dia do projeto a gente estipulou um cronograma, a gente tem conseguido seguir a risca, e sem dúvida nenhuma, antes de pensar, não, hoje eu vou dormir um pouquinho, porque lá fora, eu moro na serra, né? Lá fora está 0 graus. Antes de pensar nisso, eu já estou de pé escovando meus dentes, porque eu sei que ali na frente, em tal mês, tal ano, eu vou ter tal montanha e eu preciso estar bem. Então, cara, eu acho que isso é importantíssimo, cara. Tu tem um propósito para te acordar, porque vai fazer tu levantar feliz ou de cara, não interessa, mas tu vai levantar e fazer o que precisa ser feito. Porque se tu depender só de motivação,
A motivação, assim como ela vem, ela vai, né? A motivação é muito cíclica, né? A disciplina não, né? Ou tu tem, ou tu não tem. Então, se tu não faz pela motivação, faz pela disciplina. Mas faz. Eu queria explorar um pouquinho essa questão aí, agora que tu está falando dessa questão da motivação e tudo mais, né? Que pensando, né, no mundo que a gente vai deixar para a Sofia, eu tenho visto muito, não só eu, mas eu acho que toda a sociedade, os colegas que trabalham na área acabam vendo muita doença mental cada vez mais cedo em jovens, em pessoas assim que normalmente deveriam estar vivendo uma vida feliz, deveriam estar, né, aproveitando a vida, deveriam estar, né, um sentido assim de procurando coisas e motivos para se apegarem, né, e desenvolverem, bem pelo contrário, né, estão se retraindo, estão se isolando e estão cada vez ficando mais doentes mentalmente falando, né, não só a doença orgânica, mas a doença mental junto, né. E eu queria saber um pouco de ti a respeito dessa questão aí, lá desde o Henrique adolescente, quando começou com esse projeto, leu ali o livro e começou a pensar tudo isso, né, o que todo esse projeto e agora o teu preparo físico te contribuíram na questão mental, inclusive para o teu dia a dia, para o teu trabalho, enfim, para te desenvolver. Tu acha que sem esse projeto, sem esse motivacional que tu tem aí para seguir, tu acha que tu seria uma pessoa um pouco diferente? Teria alguns problemas que tu não conseguiria resolver em relação a isso? Como é que tu trabalhou essa questão aí da cabeça, digamos assim? Excelente pergunta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, na verdade, eu seria diferente. Como eu falei, eu ainda estou num processo, inclusive, de compreensão exata de como tudo isso que está acontecendo na minha vida em relação ao projeto Sete Cubos para a Sofia está reverberando na minha vida pessoal, no meu CPF. Mas uma coisa que eu consigo te precisar é... hoje eu me sinto uma pessoa muito mais apta a tomar decisões rápidas e a entender soluções de uma forma muito rápida. Porque quando tu está na alta montanha, uma das coisas principais que tu tem que fazer não depende só de ti, né? Clima, temperatura, a saúde e condições físicas dos teus colegas de expedição, né? Eu nunca vou sozinho para a montanha, eu sempre tenho um time que vai comigo, né? Um ótimo time, por sinal. Então, muitos fatores alheios à tua vontade, à tua preparação estão em jogo. Então, situações inesperadas acontecem a todo instante, que demandam uma tomada de decisão rápida, né? Porque, senão, o resultado final pode ser, inclusive, fatal. Né? No dia a dia, a grande maioria das decisões que nós precisamos tomar, elas não vão resultar no maior dano que tu pode ter, que é a morte. Né? Então, ao entender isso, que eu preciso tomar aquela decisão, uma das coisas, e naquele momento, eu vou refletir por o tempo que for necessário para tomar aquela decisão, mas eu preciso tomá-la, uma das coisas que mudou muito na minha pessoa foi a procrastinação. Né? Então, que é um mal que eu percebo, eu acabo lidando com muitas pessoas, né? Toma conta aí de boa parte da população, né? Eu vou deixando para fazer depois, Exato. eu vou deixando para fazer depois. Exatamente. E aí, na verdade, tu esquece aquele problema ou aquela situação momentaneamente, mas logo ali na frente tu vai te deparar com aquele e com outros 2 ou 3 que surgiram no meio do caminho. E aí tu vai estar, evidentemente, como tu vai dividir a tua atenção para aquelas tomadas de decisão, a tua chance de tomar uma decisão equivocada é maior, porque naquele momento lá atrás era uma decisão só que tu precisa te concentrar para tomar. À medida que tu vai empurrando isso para frente, vão surgindo outras coisas que tu precisa decidir também, né? Em todos os aspectos da nossa vida, familiar, profissional, enfim. Então, eu acho que uma das coisas assim que esse projeto trouxe para mim, porque, na verdade, o projeto envolve a alta montanha, os perigos da alta montanha, mas envolve também a logística, envolve também a captação de patrocínios, envolve também a postura que eu preciso ter no meu dia a dia, quando eu estou fora do projeto, quando eu estou fora da montanha, porque eu não sou hipócrita, né? Então, o que eu prego para o projeto eu faço no meu dia a dia. Então, todos os cuidados que eu tenho me cobram um preço, evidentemente, né? Mas também me trazem um resultado muito positivo, porque, como eu te falei, a montanha, esse projeto que envolve montanha, logística, captação de patrocínio, eu preciso tomar decisões muito rapidamente. E isso eu consigo replicar no meu dia a dia, principalmente como advogado. Né? Então, hoje,
além de advogar, advocacia tradicional, a gente tem um trabalho muito preventivo de empresas, a gente está vindo, tem uma reforma tributária chegando aí com tudo, né? Então, a gente tem que tomar decisões que impactam financeiramente uma empresa. Muitas vezes, essa decisão errada quebra a empresa, né? Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. E é muito mais fácil tu tomar essa decisão, tu participar de um corpo que vai tomar uma decisão, quando tu estás muito bem contigo, quando tu está com autoconfiança elevada e quando tu está apto para fazer aquilo. Então, acho que respinga diretamente o que acontece lá na montanha, o que acontece em todos os detalhes do projeto na minha vida comum. Inclusive, me tornou um profissional e um pai de família muito melhor hoje do que antes de iniciar o projeto. Isso eu não tenho dúvida. Bacana. Que sensacional, cara. Muito legal, Henrique. Cara, assim, ó, essa história, que essa história sirva, né, para inspirar as pessoas, porque eu venho de um meio que, às vezes, eu falo para um aluno, né, eu como personal trainer falo para um aluno, olha só, vai, sobe na esteira lá, dá um trotezinho de 20 minutos. Ah, mas 20 minutos, 20 minutos eu vou morrer. As pessoas estão cada vez mais sensíveis, Henrique, as pessoas estão cada vez menos, assim, preparada para a guerra, entre aspas, sabe? A primeira dificuldade, tipo assim, tu escala uma montanha. Ao mesmo tempo que tu escala uma montanha, tem pessoas que têm preguiça de ficar 20 minutos em cima de uma esteira ou dentro de uma piscina nadando ou fazendo um exercício de musculação de força, né? Então, são opostos, né? São coisas muito discrepantes, né? E, ao mesmo tempo, essa pessoa que tem preguiça de ficar 20 minutos correndo numa esteira, que seja assim, no ar-condicionado e tal, ela não tem problema nenhum em passar 3 horas no Instagram. E não sou eu que estou falando, às vezes basta entrar no celular da pessoa ali e mexer no filtro do tempo ali do Instagram e ver que o filtro do Instagram dá a hora diária que a pessoa gasta no Instagram, ou no TikTok, ou seja lá o que for, né? YouTube, qualquer rede social que seja. E aí tu vai ver ali, a pessoa tem preguiça de ficar 20 minutos na esteira, mas ela não tem problema nenhum em ficar 2 horas mexendo, rolando o feed do Instagram sem acrescentar nada, absolutamente nada para a vida dela, né? Então, eu acredito assim que esse projeto, acima de tudo, forge a tua mente, forge a tua capacidade de resistir, de suportar isso, né? Para poder ter uma vida acima da média, né? Conta um pouquinho mais agora dessa próxima escalada, então. Qual vai ser o teu próximo objetivo? Vamos lá. Desculpa te interromper ainda assim, mas qual é o volume de treino que tu precisa de resistência? Que tu falou uma hora que tu exagerou na força, mas esqueceu um pouquinho da resistência, de repente. Tá. E qual a importância da força e da resistência também? Ótimo, então? Vamos lá. Eu escalei já no projeto a maior montanha da América do Sul, o Aconcagua, a maior montanha da África, o Kilimanjaro, na Tanzânia, e a maior montanha da Europa, o Elbrus, na Rússia, em plena guerra. Né? Porque a gente foi para lá em agosto do ano passado, no auge da guerra. Porra. O que deu um fator assim picante para a expedição, um pouquinho Podia mais. Contar para nós aí como é que foi, como é que foi a chegada lá, então, o clima. Vou contar brevemente assim. Brevemente, depois eu passo para a próxima montanha. Então, Tá. Nós fomos para lá em agosto do ano passado e eu imaginava assim encontrar uma Rússia muito mais envolvida com a guerra, mas como a gente já desceu diretamente em Moscou, a gente não conseguiu perceber muito isso nas ruas, né? As poucas vezes que eu procurei diálogo com algum local, eles não gostavam muito de falar sobre isso, eles nitidamente se mostravam incomodados, então eu preferi não incomodar. E depois a gente fez um deslocamento com um voo até o interior da Rússia, quase fronteira com a Geórgia, né, no Cáucaso, nas montanhas do Cáucaso. Então, eu não tive muito contato assim geograficamente, muito embora estivesse dentro da Rússia. Eu desci na capital, peguei um voo, fiquei 2 dias em Moscou, uma cidade que me surpreendeu positivamente, inclusive. E depois fui para o interior da Rússia, escalei a montanha e voltei. Então, eu não tive muitos contatos. Eu já imaginei que fosse achar tanque de guerra e coisa. Eu acredito que isso estivesse mais concentrado em território ucraniano, né? Até pela opressão que a Ucrânia está sofrendo, né? Sim. Então, eu não tive, felizmente, nenhuma surpresa desagradável. Passando em relação à próxima montanha, a próxima montanha que nós vamos é a mais alta da América do Norte, porque, como eu referi para vocês, esse americano que criou esse circuito, o Richard Bass, ele dividiu a América em América do Sul e América do Norte. Então, agora nós vamos escalar a mais alta da América do Norte, que é uma montanha que
antes do governo Trump de agora chamava-se Denali, e agora ele parece que mudou para McKinley e tal, que já era chamado de McKinley antigamente, e tal, então tem essa polêmica do nome, mas que é uma montanha extremamente dura. É a montanha, eu não tenho sombra de dúvidas que fisicamente e até mentalmente é a montanha que mais vai exigir da gente, assim. É uma montanha em que nós seremos totalmente autônomos, não teremos auxílio de carregadores, de porteadores, de nada, seremos só nós, então a gente tem que carregar todo o nosso peso, toda a nossa comida para 20 dias, 23 dias, nossas barracas, nossa cozinha, nossos itens para cozinhar, para tudo. Então, é uma montanha extremamente dura. E tem outros fatores também que a tornam mais especial, digamos assim. Essa montanha está localizada bem no meio do Alasca, então, na época do ano que a gente vai, é dia o tempo inteiro, né? Então, a gente não tem noite, o que acaba causando confusão nas pessoas, porque ficar 20 e tantos dias, 20 e poucos dias, a gente não sabe exatamente, porque depende do clima, né? Das janelas climáticas. Mas tu ficar 20 e poucos dias num ambiente que tu nunca viveu na tua vida, porque sempre tem a noite, né? Lá é 24 horas por dia. Então, é muito complicado isso. Todos os relatos que a gente tem de pessoas que foram para lá referiram dificuldade, insônia, dificuldade para dormir, confusão, esse tipo de coisa. Alucinações, né? Alguma coisa, até por causa dos hormônios que são alterados significativamente, né? Então, enfim, são vários fatores. Ela é a montanha mais fria do mundo. Então, são vários fatores que a tornam muito especial. Mas sempre foi uma montanha que, desde que eu comecei a ler esses livros de aventura, ela mexeu muito com o meu imaginário. Porque, muito embora o Everest seja a mais alta do mundo, o Everest tem determinada altura do campo base, que é onde tu começa a escalada, até o pico. O Denali é mais alto essa distância, entre o campo base do Denali, onde tu começa a escalada, até o pico. O Everest, tu faz uma aproximação na montanha e tu chega no campo base, que é a 5.000 e pouco, depois tu vai até o cume, que é 8.000 e pouco. Essa distância que tu precisa efetivamente escalar no Denali é maior propriamente que o Everest. Caramba. Então, é uma montanha muito, muito, muito dura. E como eu gosto de desafio, eu acho que por isso que eu estou tão... uma expectativa. Seria mais vertical, digamos assim, né? Na verdade, uma distância vertical maior. Na verdade, a distância vertical de escalada da base até o cume do Denali é maior que a do Everest. O Everest, tu sobe caminhando até o campo base a 5.000 e poucos metros. E depois tu vai até o cume. Que é a parte mais desgastante de uma subida, né? É muito desgastante. Como é que vocês estudam tudo isso, a equipe de vocês? Porque, assim, tu tem que ter um conhecimento total da montanha, toda essa parte, assim, é muito conhecimento, né? A estratégia vai ser fundamental, como tudo na vida, para tu ter êxito ou não. Ou para te mitigar os riscos ou não. E nas nossas expedições, as expedições do projeto, quem faz toda a logística é o Henrique Frank e a Versus é o mesmo. Então, que é a empresa deles. Eles fazem toda a logística, eles montam toda a estratégia, né? E aí aquela questão que eu falei, né? Na montanha é fundamental a confiança. É um pelo outro. Né? Então, a partir do momento que ele faz a estratégia, que ele monta, tal dia nós vamos fazer tal coisa, tal dia a gente segue. Afinal de contas, ele é quem tem mais experiência. Né? Ele já fez cume de Everest, já fez cume de Manaslu. Então, tem um excelente currículo. E, além de amigo, é um cara muito duro também, muito forte. Então, eu me sinto super à vontade de seguir o que ele diz, porque, afinal de contas, ele é muito mais experiente que eu. Então, a gente precisa ser sábio, né? E executar o que está estipulado ali. Toda essa parte logística, então, ele faz. O Denali tem uma peculiaridade que o Henrique ainda não subiu também. Então, até perguntar isso, né? Se ele não subiu também, e é uma montanha que ele sempre quis subir. Então, nós dois temos esse desejo de subir. Imagina a pilha que vocês estão agora. Vai ser uma estreia para todo mundo. Vocês já estão no pé da montanha. E o mais legal de tudo isso, assim, que muitas vezes eu me sinto no meio de um documentário da Off, assim, com os meus amigos. Porque é bem aqueles documentários que a gente vê ali no Off, aquelas aventuras, só que, poxa, eu tô fazendo com meus amigos, sabe? Sim, massa, cara. Então é muito legal, muito assim. Agora, pro Denali, nós iremos o Henrique Frank, eu, o Robson Pasquale e o Gustavo também, todos amigos, né? E, poxa, isso faz toda a diferença, cara, porque depois de passar perrengue o dia inteiro escalando e frio,
Tu dividir a barraca com um amigo, achar alguma brincadeira que faça o cara dar risada, ou muitas vezes motivar, né? Ou ser motivado, isso faz toda a diferença. Não, e o Faz toda a senso de diferença. satisfação, né? Exatamente. Pô, eu tô aqui, eu tô conseguindo, eu já Exatamente, escalei. exatamente. É um negócio inacreditável, né? É muito legal, cara. Muito legal. E os volumes de treino, assim, força, resistência, qual a importância dos dois? Como é que tu divide isso? Eu acho que os dois são importantes, né? Como eu referi antes, no Aconcagua a gente estava fazendo um trabalho mais específico para força. Então eu cheguei no Aconcagua muito forte fisicamente, mas eu não tinha trabalhado tanta parte de endurance, né? E faz muita diferença, assim, tu correr 2 horas e meia e correr 4 é muito diferente. É muito diferente. E aí eu me refiro até à parte mental. Talvez seja a principal diferença, assim. Mentalmente, tu ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Perceba o exemplo que tu trouxe, né? O 20 minutos de esteira incomoda porque eu tenho que ficar 20 minutos ali. Cara, tu ficar muito tempo, ficar 5, 6, 7 horas escalando ou subindo, caminhando, montanha acima, é muito complicado mentalmente. Então, o que eu fiz depois do Aconcagua? Eu mantive um pouco, reduzi um pouquinho a questão de força, né? Estou fazendo um trabalho mais específico de força para não ter lesão mesmo, né? Para me manter forte, mas especificamente para não ter lesão. E isso desde pós-Aconcagua, né? O Kilimanjaro já foi assim, e o Elbrus também. E um trabalho muito mais específico de endurance mesmo, né? Então eu trabalho natação, bike e corrida, revezando esses esportes porque até para não ter uma lesão de esforço repetitivo, se focar muito em um ou outro, então eu consigo mesclar bem. Vai machucado aí, não exatamente, tem jeito. E trabalhar até a capacidade cardiorrespiratória de formas diferentes, porque natação, corrida e bike trabalham em zonas diferentes e formas diferentes. Então é uma maneira que para mim funcionou muito bem e uma maneira que me dá prazer também, porque eu consigo buscar estímulos diferentes. Então, se na bike eu ando bem, na natação eu não ando tão bem, eu consigo ter um foco maior na natação. Aí a minha natação melhorou, mas a corrida caiu. Então, eu estou sempre me mantendo motivado para treinar muito bem pelo menos um deles. Né? E qual o tempo de treino que tu usa? Assim, eu vou corro 1 hora, não vou nado 1 hora. Ou como é que funciona o teu treino? Eu recebo as planilhas de treinamento, né? E sigo as planilhas. Então, normalmente, em dias que eu corro uma intensidade ou um volume maior, eu faço o meu segundo esporte num volume e numa intensidade menor. Então, no outro dia, eu nado mais com uma intensidade maior, eu vou pedalar mais solto, mais leve. Então, o trabalho é feito dessa forma, né? Raramente eu vou trabalhar 2 estímulos no mesmo dia com intensidade e volume alto, né? Show. Entendi. Até porque eu não sou mais um moleque, né? Pois é. Mas o nosso corpo é plástico, né? Ele se adapta à força que tu coloca nele. Se tu começar hoje, parar de treinar e começar a comer, beber e tal, o corpo vai responder ao estímulo que tu está dando. Como tu está dando o estímulo, cara, até foi interessante. Semana passada eu tô pensando em correr, se eu corro mais uma meia maratona, uma maratona, porque a sensação que eu tive correndo na maratona foi quando eu cheguei, assim, quase morte mesmo, assim. Parecia que tinha sugado todas as energias do corpo. Até meus alunos dão risada até hoje, porque eu fiquei aquela semana toda caminhando torto para atender eles. Eu na Aconcagua foi assim. Aí, enfim, cara, mas, assim, o estímulo que tu dá nele, no teu corpo, ele vai se adaptando, né? Então, conforme tu for treinando, tu vai se adaptando e aí daí é isso que eu ia falar. Semana passada eu fui fazendo um exame, porque eu tô pensando em correr, e o médico viu meu coração hipertrofiado. Meu coração, ele falou assim, tô achando estranho aqui, acho que eu vou repetir o exame e tal. Mas por acaso, tu faz alguma atividade física? Fala, já corri maratona, já corri 2 meias maratonas e tal. Aí ele, não, então deixa, então é normal, tá com o coração hipertrofiado, assim, meu coração tá maior. Aí eu fiquei pensando, é ruim isso, doutor? Daí ele falou, poderia ser ruim se não tivesse uma causa aparente, né? Mas como tu treina e tu faz, teu coração aumentou um pouquinho. E daí eu fico pensando, né, cara, olha só o benefício que eu vou colher disso ao longo da minha vida já. Por eu ficar 3 anos me preparando para essas corridas que eu tô, 3 anos me preparando, eu já tenho um coração mais forte do que eu tinha antes. Então, se um dia eu for ter um infarto ou qualquer coisa assim, enfim, o meu coração tá mais preparado, ou se eu for fazer alguma outra atividade que exija um pouquinho mais, cara, graças ao treinamento, graças à força que eu imprimi no meu dia a dia ali, na minha rotina e no treino para colher esse resultado. Até te incentivar, hein, cara. Eu fiz um ecocardiograma, eu acho. Não sei se você já fez esse check-up. Uma vez por ano eu faço Faço todos os check-ups. Um check-upzão forte. Pois então tem que ver isso aí. De repente até o teu coração já hipertrofiou e tu nem imagina, não, né? Não me falaram nada ainda, mas quem sabe. Tu fez o teste de esteira aqui. Com esforço. Tu fez o VO2 máximo teu. Mas, Lembra quanto que deu o teu VO2 máximo?
Cara, eu não me lembro. Acho Bah, que foi, deve ser absurdo. eu acho que foi 62, eu acho. Tá louco. 61. Acima de 25 já. Tem foi bem alguns bom o estudos resultado, que né? dizem Falou. que já 62 protege, é né? atleta, cara. Foi 62 bem é alto, atleta. foi bem alto, foi bem alto. O médico falou que foi bem No alto. laudo, o médico botou. Ele falou assim: não, achei estranho, mas. É aquele que não, corre tá. com uma... Isso, né? isso. Uhum. Ele falou assim: achei estranho, mas daí no laudo tava, não, tudo normal. Mas eu lembro que ele falou pra mim: não, teu coração tá hipertrofiado, as paredes estão mais grossas, tá? Mas no laudo, daí ele me fez a anamnese ali na hora, ele falou, escreveu que tava tudo normal. De repente Olha aí, olha aí. De repente tá acontecendo contigo isso aí Pode também. ser, Tu pode já ser. chega sendo montanhista, já o cara, não, esse coração aqui. Isso, tá preparado. E tem outras adaptações também que acontecem, né? Porque quando a gente sobe montanhas com ar rarefeito, tem o estímulo da produção de células sanguíneas. Antigamente se usava muito como doping, o pessoal usava, né? Ficava um tempo na montanha para produzir mais, tirava o sangue e depois injetava de Em novo. provas de Iron, hoje a galera normalmente antes das provas, eles passam um bom período em zonas altas, treinando em zona alta, e descem para a prova, assim, bem... Isso é um doping natural. Normalmente 5 dias antes da prova, eles descem para fazer a prova. É uma adaptação, né? O corpo ele tem que produzir mais para poder captar mais oxigênio. Tem uma alteração forte nos glóbulos também, muita coisa, tem né? muita coisa. É fisiológico isso, né? Mas o que eu queria saber de ti, que é se algum momento aí, subindo essas montanhas aí que tu já subiu, tu sentiu medo de alguma coisa, assim, alguma coisa que disse assim, olha, realmente esse foi o momento assim que eu achei que não voltaria mais ou que aconteceria alguma coisa trágica na minha vida. Felizmente, em relação a pensar, pode ser que seja a última vez ou acontecer alguma coisa trágica, eu não tive ainda, felizmente, essa sensação. O medo é uma coisa boa, na verdade. Ele só não pode ser limitador, né? O medo eu acho o medo maravilhoso. O medo faz a gente pensar, faz a gente mensurar, né, aquele risco, se vale a pena pagar o preço daquele risco ou não. Mas a gente também não pode ser dominado pelo medo, porque se a gente for dominado pelo medo, a gente não faz nada, né? Então, evidentemente que eu tento mitigar todos os riscos, meus amigos, de tudo isso que a gente faz, né? Mas é um processo de entender o medo, né? E saber que ele não pode ser um limitador para aquilo que tu quer fazer, né? Ele tem que ser um balizador, mas não um limitador. Tem uma frase que eu escutei esses dias, que eu gostei muito, inclusive, que os barcos estão seguros nos portos, mas os barcos não foram feitos para estarem nos portos. Sensacional, cara. E foi uma frase que me tocou bastante. E, cara, se a gente quer fazer coisas extraordinárias, se a gente quer, às vezes, viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, a gente tem que encarar o medo e balizar bem, pesar o que está acontecendo e, muitas vezes, seguir em frente, né? Eu acho que é fundamental. Mas o medo é muito importante, sem dúvida nenhuma. Importante. É importante principalmente para quem se aventura, né? Exato. Dessa forma. Exato. Cara, a gente estava conversando antes que a maior parte das mortes nos montes, nas escaladas, está relacionada à descida, né? E aí eu concluo, assim, imagino, me corrija se eu estiver errado, que isso também tem a ver com a preparação física. Não tem com a quantidade de treino e tudo, porque eu imagino que a pessoa já está exausta, tudo, já deixa de prestar atenção em alguns detalhes. Enfim, não sei se eu estou certo ou não, mas... Tá certo. Mas, na verdade, é isso, mas tem outros fatores também. Exausto, fadigadíssimo, a gente sempre vai estar. Nesse tipo de montanha, por exemplo, vai fazer um Ironman. Cara, tu vai chegar fadigado. Sim. A gente treina para entender, lidar melhor com aquela fadiga. Mas a gente vai estar fadigado. Sim. Completamente fadigado. Então, sem dúvida nenhuma, o treinamento físico e um bom treinamento físico, ele vai permitir com que tu fique fadigado, mas que tu entenda que aquela fadiga vai seguir, tu vai seguir correndo, escalando, nadando, enfim. Esse é o ponto 1. O grande problema que eu vejo em relação às mortes na descida vai muito para a parte mental também. E aí, por que eu falo isso? Nós, ao sairmos para fazer uma escalada de uma alta montanha, muitas vezes as pessoas se programam para fazer o cume, né? Evidentemente, tem que fazer o cume. Só que é muito importante entender que o cume é a metade da jornada. Assim como a gente cansou muito para subir, a gente ainda precisa descer. Pelo menos eu odeio descer, porque descer a gente usa muito freio do joelho.
cara, eu, dependendo da escalada, eu volto com os joelhos gigantescos, assim, de tanto frear, porque é muito íngreme. E tu vai trabalhando... Pensa como é que é correr numa descida muito íngreme. É horrível, E né? na neve ainda, né? E na neve, que afunda Instável. o pé, E tem a instável, toda hora giro de joelho. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Então, o que eu, pelo menos, percebo? E é uma opinião minha, tá? Grande parte dos acidentes acontecem pela fadiga somada ao relaxamento mental de que o teu objetivo fora cumprido. Cheguei ao cume, pum, desliguei, agora é só, entre aspas, descer. E, na verdade, tem toda uma jornada de descida que, muitas vezes, para mim, pelo menos, é muito mais difícil do que subir. E aí soma-se o fato de tu estar desgastado e mais relaxado mentalmente, deveria ser o inverso, né? Tu tá desgastado, tu tá completamente ligado, porque se eu errar aqui, eu não vou ter nem força de corrigir. Então, soma o desgaste físico extremo ao o lapso mental ali de, pô, tô relaxado mentalmente, já cumpri meu objetivo, a tragédia acontece. Acontece, cara. Uma coisa bizarra que eu pesquisei assim para te entrevistar são as fendas, né? Que pode ser que tenha uma fenda ali que é totalmente assim fatal, que tu vai cair lá, não sei aonde, Isso. e a neve cobre, tem tudo isso aí. Então a tensão deve ter que ser uma tensão a cada passo Cada mesmo, passo. né? E, claro, tu tem sinais, né? Porque à medida que tu vai escalando altas, principalmente montanha muito elevada, assim, tu tem que ter uma condição física boa, uma condição mental boa, mas tem que ter um ótimo conhecimento do clima, questão de vento, questão de, enfim, de geologia, porque a questão das montanhas, o terreno rochoso, o terreno vulcânico, o terreno como é que é. Então, esse tipo de expedição assim, exige vários e vários conhecimentos. E, mais uma vez, aqui eu ressalto a importância do Henrique Frank, meu amigo, né? Porque ele é engenheiro ambiental, então ele tem um conhecimento muito forte de questões que vão além do comportamento físico e mental numa escalada, né? Conhecer a montanha, conhecer o terreno, e fazem com que a gente consiga mitigar riscos, né? E, evidentemente, ter êxito com mais facilidade, não diria, com menos dificuldade, digamos assim. Não, mas é a imprevisibilidade, né? Tu trabalha um pouco com isso, né? Então, se tu tem Sempre. mais fatores ali que tu consiga, pelo menos, controlar, né? Somados esses fatores, tu consegue ter muito mais chance de minimizar o risco, né? Porque, às vezes, a ideia da pessoa, né? Muita gente acha que subir uma montanha, tu pegar uma mochila e subir, né? Vai muito além de só subir uma montanha, ainda mais quanto mais alto, né? Essas montanhas desafiadoras. É que assim, cara, até pra gente, assim, culturalmente falando, né? A gente não tem, muitas vezes, a noção representada em fotos e vídeos e tal. Por exemplo, lá no Instagram do projeto a gente tem muita foto, muito vídeo, um material espetacular, assim, mas é difícil mensurar o tamanho que uma montanha dessa tem. Porque muitas vezes tu vê uma foto, na verdade tu já subiu várias montanhas para enxergar a aresta final daquela montanha. E, na verdade, tudo é uma montanha só. Porque, pensem vocês, a gente está falando de montanhas de 7, 8 mil metros, né? Então, se a gente está a nível do mar, seriam 8 quilômetros para cima. Que bizarro, cara. É bizarro. Aviões comerciais aí voam a 9, 10 mil metros de altura. Então, é praticamente a altura de um avião comercial, um Boeing, que um Boeing voa. É muito alto. Sim. Então, a gente não consegue nem mensurar a altura que isso tem. Grandes prédios do mundo aí tem 500 metros, 600 metros, né? Gigantesco, arranha-céus. 800 mais alto. Pensa, mais alto de todos, né? Então, tu imagina 7, 8 quilômetros para cima, né? Então, tu não é só uma questão de botar uma mochila nas costas, fazer um preparo físico, porque tem alterações extremamente significativas no teu corpo, tu precisa ter um conhecimento do teu corpo, por exemplo, dor de cabeça é um processo natural, à medida que tu vai subindo, tu não pode te preocupar muito com aquilo, ficar nervoso, porque daí tu aumenta o batimento cardíaco, tu começa a jogar contra, enfim, tu tem que entender como o teu corpo, por exemplo, quando eu vou subindo os acampamentos, no primeiro dia eu sempre tenho, primeira noite, dor de cabeça, leve, na lateral da cabeça. Sim. Eu sei que no outro dia eu vou acordar, eu não tomo remédio, nada, no outro dia eu vou acordar, já vou acordar melhor e no final daquela tarde eu vou estar bem. Então, por quê? Por que eu sei isso? Porque eu estou conhecendo o meu corpo, eu sigo conhecendo o meu corpo e eu consigo adaptar o meu corpo com os treinamentos a praticamente tudo, mas a altitude eu não consigo. Então, esse é um fenômeno que muitas vezes foge. Esse é um fenômeno que foge do nosso controle, na verdade, porque não é porque eu escalei 3, 4 montanhas nos últimos anos que agora a próxima o meu corpo vai aclimatar bem. A gente sempre tem o risco
de naquele momento não conseguir fazer uma aclimatação boa e não conseguir Cara, subir. na ESEF, ali onde eu estudei, tem uma câmera hipobárica e hiperbárica, se eu não me engano. Não sei se tu já sabia dessa informação. Sabia. Ah, tá. Eu nunca Talvez seja um pouquinho antes de... Talvez tu possa sentir um pouquinho do que é parecido lá dentro de uma câmera dessas, né? seria legal. De repente, é aberto ao público, né? Sim. Se quiser fazer um treinamento lá ou fazer qualquer coisa, é aberto ao público. Que bacana. Essa informação eu não sabia. É aberto ao público. E daí dá para adaptar um pouquinho, né? Não sei se é a câmera hipobárica, porque lá é hipotenso, menos pressão, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão, é isso? Isso. É isso aí. Então é câmera hipobárica, né? Interessante. Muito interessante. Cara, assim, estamos caminhando para o final, né? A gente agradece muito a tua participação, a tua disposição em vir aqui e contar a tua história. Inspirou a gente, né? A tua história inspirou a gente e tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu acho que para encerrar eu queria assim que se tu pudesse descrever em palavras assim. Eu sei que é difícil, de repente com imagem seria mais fácil ou enfim, com alguma frase ou enfim. Mas qual é a sensação quando tu chega lá no topo assim da montanha? Pô, cheguei aqui. Deve ser um negócio na minha cabeça indescritível assim, uma sensação de plenitude assim. Se tu quiser falar um pouquinho mais dessa sensação quando tu chega lá no topo e compartilhar com a gente. Tu tocou num ponto muito importante. É muito difícil descrever isso. Assim como com fotos e vídeos também, é muito difícil descrever. Mas, na verdade, depende muito da montanha, depende muito do ciclo de treinamento, depende muito de como está a tua vida naquele momento. É muito específico isso. Coloca né? tudo no pacote. Exatamente. Mas o que me parece familiar em todas as chegadas é a sensação de dever cumprido, sensação de que todas aquelas vezes que eu não queria acordar cedo porque estava frio para treinar, mas que mesmo assim eu acordei, todas aquelas vezes que eu não queria comer isso ou aquilo e comi, todas aquelas vezes que eu não gostaria de deitar às 10 da noite, mas deitei, me trouxeram o resultado que eu queria, que era chegar naquela montanha, escalar com segurança, descer com segurança para contar para minha filha no futuro. Então, tu ter a certeza de que todos aqueles pequenos passos que a gente dá durante um ciclo aí que dura muitas vezes 4, 6 meses de treinamento valeram a pena. Claro, guardadas as devidas proporções, eu acho que isso deve ser muito parecido com o que os atletas olímpicos fazem, né? Porque eles, evidentemente, têm uma privação muito maior, né? Mas quando tu vai ouvir e ler biografias, eu já li algumas, eles relatam mais ou menos essa sensação. A primeira sensação, e que emociona muito eles, é porque eles lembram de pequenos flashbacks de todas aquelas escolhas que eles fizeram ao longo desse ciclo que possibilitaram que eles estivessem lá num lugar que eles sempre quiseram estar e num lugar que menos de 0,1% da população vai ter acesso, vai ter aquela imagem na cabeça. Então, é aquela ideia de, poxa, a privação, que não é uma privação bizarra, é uma privação comum, né? Uma privação normal para esse tipo de coisa, essa privação toda trouxe o resultado que eu queria. Ou seja, estou no caminho certo. Sigamos. Né? Praticamente isso. Maravilha. E soma-se a isso uma imagem espetacular. Né? No Cáucaso foi toda a Cordilheira do Cáucaso. Né? No Aconcagua foi aquela região maravilhosa ali de Mendoza. Tu conseguia enxergar lá de cima, né? Que realmente é muito alto. Né? Então, fora a paisagem linda, né? Que todo mundo diz, deve ser lindo. Sem dúvida, é lindo, é maravilhoso. Mas nos causa uma comoção muito grande. E eu utilizo muito isso para replicar para a minha vida, né? Então, se é difícil educar um filho, é muito difícil educar um filho. Talvez seja a coisa mais difícil que nós, seres humanos, vamos passar. Educar bem o filho, ser um pai presente nessa correria, tudo isso é muito difícil, né? Mas vai valer a pena. Sim. Então, vamos fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não está com vontade de fazer. Vamos ter disciplina para isso. Criar uma empresa bem-sucedida. É difícil? Poxa, muito difícil. Mas a gente precisa se dedicar, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo que nós não estejamos com vontade de fazer. Porque lá na frente a gente vai chegar no cume e a gente vai ter essa mesma sensação. Então, acho que trazer isso para o meu cotidiano, para a minha vida, no dia a dia, me engrandece muito. E eu acho que todo mundo deve fazer isso, buscar algum esporte, buscar se desafiar, porque isso nos engrandece como pessoa e nos faz ser humanos mais fortes, não só fisicamente, mas principalmente para enfrentar situações no dia a dia de problemas familiares, problemas no trabalho, coisa que todo mundo tem. Né? A gente vai atravessar por isso, sem dúvida nenhuma, pelas tormentas da vida com muito mais facilidade.
Pô, sensacional. Henrique, sem palavras, cara. Muito obrigado. A gente vai abrir esse último momento para ti. Se eventualmente alguém ouviu o podcast, né, quer te convidar para um outro podcast ou quer participar desses projetos, né, porque a gente percebeu aqui, né, do teu empenho, da responsabilidade que tu trata isso, da seriedade que tu trata as pessoas que se envolvem nesse projeto, como tu trata a tua família, como tu trata a tua rotina de treino, enfim, a gente percebeu que tem muito mérito aí, muita responsabilidade, né? E se alguém quiser se envolver nesse projeto e daqui a pouco quiser patrocinar ou, enfim, como que a pessoa te contata, né? Como funciona isso daí? Ótimo, estava esperando por essa parte. Não, sempre é importante, né? Nós temos nossos canais ali, tem o Instagram do projeto, né? Que, além de tudo, é muito legal. Ali tem muitas imagens, né? A gente sempre busca documentar isso através de fotos, documentários também a gente tem em cada expedição, né? E no final das 7 expedições a gente vai fazer um longa com esses documentários e tal, para relatar tudo isso. Então, eu acho que é um bom canal de comunicação, é usar o nosso Instagram ali, nos chamar através do Instagram. Como é que é o Instagram? O Instagram vai estar aqui na descrição vai também. estar na descrição, Vai estar mas é 7 cumes para Sofia, Sofia com PHI. Tá. 7 cumes para a Sofia, é só chamar ali, mandar um direct que a gente responde. A gente eu adoro falar sobre isso. Eu realmente fico muito feliz quando eu sou convidado para falar sobre isso, porque é uma coisa que mudou a minha vida. E se eu puder colaborar e trazer transformação na vida de outras pessoas, eu acho que aí sim a ideia final do projeto vai estar sendo executada, né? Então, estou aberto para outros podcasts. Em relação a patrocínios, a gente sempre está aberto, porque essa logística, principalmente a logística das últimas montanhas agora, que ainda faltam, né? Nós temos o Denali agora, que é a montanha que menos brasileiros fizeram até hoje na história, né? O Everest, que será muito provavelmente em abril do ano que vem. Depois nós temos a maior montanha da Oceania, que é na Papua Nova Guiné. E, por último, a maior montanha da Antártida, que é o Vinson também. Então, ainda faltam essas 4 montanhas e, evidentemente, são montanhas que têm uma logística muito complexa e isso, evidentemente, aumenta o custo dessas expedições. Então, sem dúvida nenhuma, um apoio sempre é bem-vindo, né? E a gente está aberto para conversar, para palestras, para absolutamente tudo que for necessário e que a gente puder levar a mensagem, que, sem dúvida nenhuma, é o escopo final, é o objetivo final do projeto, é levar essa mensagem ao maior número de pessoas e tentar, de alguma forma, contaminá-las positivamente. Poxa. Maravilha, Henrique. Privilégio, hein, Henrique, te ter aqui. Eu acho que pessoa inspiradora. A gente sempre gosta dessas conversas assim com gente que está fazendo as coisas, né? A gente só planeja, mas faz também. E eu faço o meu apelo aqui para quem quiser ter a marca. Imagina ter a marca lá em cima do cume de uma das 7 maiores montanhas do mundo, né? Que privilégio que seria isso, né? Que marketing que seria isso também, né? Então, acho que para te incentivar nesse projeto, acho que vale muito a pena. E o pessoal que vai assistir isso daqui, quem está assistindo, quer compartilhar, conhece gente que pode se interessar pelo projeto do Henrique aí, então entra em contato com a rede social dele lá, os 7 cumes para a Sofia. E para nós aqui do Base Forte, assim, é sempre muito bom receber gente como tu, assim, esse privilégio a gente poder bater esse papo aqui. E a gente está sempre aberto aqui, a hora que tu quiser vir aí bater um papo com a gente está à disposição aí para conversar contigo quando for. Será um prazer, mais uma vez, agradecer pelo trabalho que vocês fazem, por levar essa mensagem às pessoas, por dedicar parte do tempo de vocês para melhorar a vida das outras pessoas. Parabéns. Maravilha. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.